Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Gostaríamos de meditar sobre a respeito alguns fatores que podem nos ajudar a crescermos espiritualmente. E a primeira coisa que eu gostaria de falar está registrado aqui no livro de Salmos 119, o versículo 9 vai dizer para nós assim: como o jovem purificará o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra. Então, queridos, a primeira coisa importante para a gente crescer espiritualmente é a gente observar a palavra de Deus. É muito importante observarmos as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus receita para nós por intermédio da sua palavra, aquilo que Ele nos instrui, aquilo que Ele nos ilumina. Entendamos que nós precisamos eliminar da nossa vida os fatores negativos. E por intermédio da palavra de Deus, nós vamos observando esses fatores negativos e nós vamos nos abstendo desses fatores negativos que podem impedir de nós termos um crescimento espiritual com o Senhor. Então é muito importante. Um desses fatores negativos que nos impede de crescermos espiritual é o pecado. Nós vamos encontrar vários textos bíblicos que vão nos instruir, que vão nos exortar, vão nos mostrar claramente que o pecado é um fator negativo, que ele te impede de você crescer espiritualmente. Até mesmo porque o pecado nos faz separação de Deus, separação da sua presença, do seu Espírito Santo. Então, irmãos, se nós queremos crescer a cada dia espiritualmente, é necessário eliminar este fator negativo que é o pecado das nossas vidas. Eu poderia aqui ficar por horas citando fatores que envolvam o pecado, mas vou citar alguns para nossa reflexão. A mentira, né? A mentira. Quem mente está pecando, né? O falso
testemunho, né? Isso é uma falha muito grande. Então são fatores que prejudicam a vida do ser humano e também prejudicam a vida do seu semelhante. Então, amados, elimine esse fator negativo da sua vida. Sabe, não importa, de repente eu estou falando com pessoas que ainda estão presos a esse fator negativo, que é o pecado. Às vezes preso ainda às coisas desse mundo, às coisas que esse mundo tem oferecido, às vezes preso ao pecado, mundo do pecado das drogas, da idolatria, da prostituição, né? Dos vícios alcoólicos. Não importa, Cristo, Ele é poderoso para te libertar de todo fator negativo, inclusivamente o pecado. Ele tem poder para te libertar, para tirar de nós todo o carrapicho, para tirar de nós toda a mazela, tudo aquilo que desfavorece-nos. Ele é poderoso para fazer a limpeza. Ele é poderoso para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é necessário, para que a gente cresça espiritualmente, a gente elimine esse fator negativo, que é o pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Outro fator também que é necessário eliminarmos da nossa vida para crescermos espiritualmente é a desobediência. A quantas pessoas, a quantos seres humanos Deus tem falado há muitos anos, tem despertado há muitos anos, né? Já não são dias, né? Já são anos que Deus está lhe despertando, né? Já tem anos que Deus está lhe chamando, mas a desobediência, esse fator negativo, tem impedido você de crescer espiritualmente, né? Há pessoas que estão em desobediência à vontade do Senhor, desobediência à sua palavra, desobediência ao querer do Senhor. E isso é um fator negativo, é um fator que prejudica a vida do ser humano. Então, queridos, é necessário que nós eliminemos da nossa vida esse fator negativo, que é a desobediência. Lá em Deuteronômio vai falar das bênçãos decorrentes da obediência, ou seja, para aqueles que obedecem. E também lá vai falar também das maldições decorrentes das desobediências. Então entendamos, amados, que a desobediência é um fator negativo que prejudica a vida do ser humano. Você pode observar todos aqueles espalhados por esse mundão afora, que vivem uma vida em desobediência ao Senhor. Você pode observar que você vai ver, presenciar esse fator negativo na vida do ser humano. Por quê? Por causa das desobediências ao Senhor. Então, a Bíblia Sagrada vai receitar para nós que é melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. Então, queridos, se você deseja crescer espiritualmente, seja obediente ao Senhor.
Amém? O abecedário do cristão é OBDC, né? Esse é o abecedário do cristão, OBDC. Então, elimine esse fator negativo da sua vida, que é a desobediência. Eliminando esse fator, certamente você irá crescer espiritualmente. Outra coisa importante, outro fator importante que eu quero compartilhar nessa oportunidade é a negligência, né? Há pessoas que negligenciam, né? Ela já é conhecedora do que é certo e do que é errado. Ela já é conhecedora que aquilo desfavorece a sua vida, aquilo desfavorece para o seu convívio, aquilo desfavorece para a sua vida espiritual, mas ela negligencia aquilo, ela faz vistas grossas diante da situação, diante do problema, diante daquilo que está notório, que está visto aos seus olhos. Então, queridos, se você quer crescer espiritualmente, não negligencie a palavra de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, não negligencie a ordem do Senhor para a sua vida, o querer de Deus, né? Porque a Bíblia diz que há caminho aos homens que são caminhos perfeitos, mas o final é caminhos de morte. Então, quantas pessoas negligenciam isso e vão por esse caminho que lhe destrói a sua vida, destrói até mesmo a sua família e até mesmo outras pessoas. Então, que nós não venhamos negligenciar qualquer coisa que venha da parte do Senhor, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Outra coisa importante, irmãos, entendamos que fatores negativos, eles vão existir. Os fatores negativos, eles vão existir. Agora, nós precisamos nos libertar desses fatores negativos. Só vai haver um momento que esses fatores não vão mais surtir efeito em nossas vidas, somente quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas até lá, esses fatores negativos, eles vão existir, e é questão de nossa escolha decidirmos em abrir mão desses fatores negativos. Irmãos, nós temos que abrir mão desses fatores. Caso ao contrário, jamais nós cresceremos espiritualmente, se é que desejamos crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Se é isso que queremos, devemos abrir mão desses fatores negativos. Outra coisa importante para nós, na contramão dos fatores negativos que já aqui mencionei, é os fatores positivos. Irmãos, é esses fatores que nós temos que se agarrar a eles. É por intermédio desses fatores que nós vamos crescer espiritualmente. E o que a Bíblia ela diz a respeito disso? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, amém? Que vai dizer para nós, em nome de Jesus, aqui em Filipenses capítulo 4, o versículo de número 8, vai nos dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é de respeito,
tudo que é certo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, meditai nessas coisas. Então, irmãos, entendamos, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso me prender aos fatores positivos. Eu não posso me prender aos fatores negativos. Os fatores negativos, eu tenho que abrir mão desses fatores. Eu tenho que me prender nos fatores positivos. Entenda que o positivo é a verdade e o negativo é a mentira, é o que é falso, é o que é inverídico, é o que é inverdadeiro, né? Que não é verdadeiro. Então, se eu me prendo a essas coisas, né, isso me impede de eu crescer espiritualmente, porque eu estou preso a essas coisas. Mas se eu me prendo à verdade, se eu me prendo tudo que é respeitoso, que é a respeito, irmãos, eu vou crescer espiritualmente. Eu não posso me prender às coisas que é errado. Às vezes nós somos apressados, nossos pés se apressam, se atropelam para as coisas que são erradas, mas nós nos atrasamos para aquilo que é certo. Como que eu posso crescer espiritualmente se eu estou preso àquilo que é errado, aquilo que é falso, aquilo que é inverdade? Entenda, para eu crescer espiritualmente, eu preciso estar nos fatores positivos, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Então não se prenda àquilo que é falso, aquilo que é uma inverdade, que não é verdadeiro, que é uma mentira. A Bíblia nos declara a paternidade da mentira ao diabo. Ele é o pai da mentira. E esse é um fator negativo que impede o ser humano de crescer espiritualmente. Então se prenda à verdade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é pureza. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Não se pode crescer espiritualmente se eu estou preso a duas fontes. Eu vou estar preso à fonte doce, ou eu vou estar preso à fonte amarga. Ou eu vou estar preso à luz, ou eu vou estar preso às trevas. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir aos demônios. Ou eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou eu vou ser direcionado pelos demônios. Então entendamos, irmãos, que não tem como eu crescer espiritualmente sem a pureza. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. O processo de purificação, o processo de santificação é na pureza, não é na sujeira, não é com a mente suja, não é com os pensamentos sujos, não é com o coração sujo, não é com as vestes sujas, com o templo do Espírito Santo que somos nós sujos. Não é contaminando as nossas mãos, não é contaminando os nossos olhos, não é contaminando os nossos ouvidos, não é contaminando os nossos pés. Não, pelo contrário, é através da pureza. É através da pureza que nós vamos crescendo espiritualmente. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas é só através da pureza. Ele continua dizendo, se há alguma virtude, antes ainda ele diz, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não amar fama. Amar fama é negativo. A gente se abstém. Tudo que é de boa fama, né? Tudo que é amável, né? Nós precisamos refletir a respeito disso.
E se há alguma virtude, se há algum louvor, meditai nestas coisas. Será que nós estamos vivendo mais os fatores positivos ou estamos vivendo mais os fatores negativos da nossa vida? O que tem mais sobressaído nas nossas vidas? É os fatores positivos ou os fatores negativos? O que tem prevalecido nas nossas vidas? É para nós refletirmos. Entendamos, se você quer crescer espiritualmente, irmãos, você precisa se abster dos fatores negativos. Então, entenda, quando nós estamos enquadrados nessa palavra, nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente. Nós vamos amadurecendo espiritualmente. Nós vamos crescendo, nós vamos deixando de ser criança espiritualmente. Nós vamos deixando de ser meninos espiritualmente. Nós estamos ganhando experiências e deixando de ser pessoas inexperientes espiritualmente falando. Éramos pessoas estupidamente ignorantes. Éramos pessoas estupidamente negativas. Mas aí, nos abstemos do pecado. Nos abstemos da desobediência. Deixamos de negligenciar a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Agora houve a inversão de valores. Para alguém que andava nas trevas, agora está na luz. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, outra coisa importante, para crescermos espiritualmente, é crescermos de força em força. E eu quero deixar aqui uma palavra para nós que está aqui em Jó. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jó, vai nos dizer aqui a palavra do Senhor. Jó 17. Olha que Jó vai dizer para nós aqui. Jó 17. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 17, 9. Olha que nos diz aqui a Bíblia Sagrada. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo em força. Ou seja, a pessoa se absteu, abriu mão das coisas negativas da sua vida, e agora ele se tornou uma pessoa justa. Ele era injusto, agora se tornou uma pessoa justa, que faz o que é justo, que faz o que é correto. A gente sabe que o negligenciador, ele anda pelo seu caminho, exercendo as suas injustiças. Mas todo injusto tem sua paga. Tem sua paga. Daquilo que se semeia, daquilo que se planta. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, a Bíblia Sagrada vai dizendo: o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vão crescendo em força. Sabe, Deus vai te fortalecer espiritualmente. Deus vai te levantar espiritualmente. Sabe, como uma unção poderosa, com a autoridade de Deus na sua vida, você vai crescendo. Vai crescer em conhecimento, vai crescer em sabedoria, sabe? E de forma que esse crescimento, ele vai te fazer administrar de forma diferente as coisas. Quando outrora, a gente estava sobressaindo as nossas vidas, os fatores negativos, a gente não administrava as coisas de forma que, quando nós crescemos espiritualmente, a gente administra. Por quê? Porque nós crescemos, amadurecemos, ganhamos sabedoria dos altos céus, como foi dada a sabedoria a Salomão. Então, irmãos,
todo aquele que recebe essa sabedoria, ele cresce espiritualmente, de força em força, né? Mas é só através da pureza, né? É só através da pureza, é só através da santificação, né? A Bíblia diz que, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Então, para que haja esse crescimento, é através da pureza, irmãos, através do processo de santificação. Olha o que vai dizer também para nós Salmos 84. Salmos 84. Olha aqui, Salmos 84 vai dizer para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 84. Olha o que Salmos 84 diz para nós. Louvado seja o nome do Senhor. 84, 7. Vão sempre aumentando de força e aparecem perante Deus em Sião. Entenda, o processo de crescimento é contínuo. Até Jesus voltar, nós estamos em um processo de crescimento espiritual, né? Eu já ouvi muitas pessoas, né, dizerem: aquele ali ora demais, aquele ali vai muito à igreja, aquele ali lê muito a Bíblia, aquele ali jejua muito, aquele ali só fala de Jesus, só fala das coisas do Senhor. Entenda, nós estamos em processo de crescimento, né? Nós estamos em um processo de crescimento, e esse processo, ele é contínuo, ele não para. O nosso crescimento espiritual, ele é como uma bateria de um carro. A bateria de um carro, ela precisa estar em atividade para ser recarregada. Se a bateria ficar por muito tempo parada, a probabilidade de ela descarregar é muito grande, ou quando for reutilizada, não ter força o suficiente até mesmo para colocar o carro para andar. Entenda que essa bateria espiritual que nós temos dentro de nós, para fazer o nosso carro andar, que é a nossa vida, a nossa bateria espiritual, ela precisa estar em processo, ela precisa estar em movimento, sendo carregada todos os dias. Todos os dias é dia de nós recarregarmos a nossa bateria espiritual. Por quê? Porque o processo é contínuo. Todos os dias nós devemos evidenciar nas nossas vidas os fatores positivos. E todos os dias nós devemos nos abster dos processos negativos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma outra palavra de Deus ainda para nós lá em 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 9 vai dizer assim: também nos animamos bastante para lhes agradáveis, para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Por quê, irmãos? Porque é um processo contínuo. É um processo contínuo. Através desse processo, nós vamos ganhando força. No decorrer deste processo vem o desânimo. No decorrer desse processo vem a tristeza, vem o desespero, vem o medo, e vem o pecado, vem a desobediência, vem a negligência, e vem tantas outras coisas que são os fatores negativos que nos sobrevêm.
Mas aí, irmãos, aleluia, quando nós estamos dentro desse processo, né, nós somos animados através desse processo, dessa bateria espiritual que é carregada, porque estamos em processo de crescimento espiritual. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra é imutável. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra é como espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma. Ela trabalha nos corações, nas mentes. E em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é fiel. A tua palavra, ela é verdadeira. Ela é digna de aceitação. Pai Celestial, que possamos guardar a tua palavra, que são esses fatores positivos que temos aprendido, e que possamos também, por intermédio da sua palavra, nos abster, abrir mão na nossa vida dos fatores negativos, que são as tristezas, que são os pecados, as desobediências, as negligências e tantas outras coisas que nos cercam, que nos rodeiam para tentar atrapalhar a nossa vida com o Senhor, para atrapalhar a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, de nós dia após dia crescermos espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Que teu Espírito Santo continue, Senhor, falando poderosamente ao nosso coração, e que não possamos de maneira nenhuma nos firmar nos pontos negativos, mas sim nos positivos, que é através dos pontos positivos que vamos crescer, amadurecer espiritualmente para a honra, glória e louvor do seu nome. Lembre-se, não há derrota que derrote aquele que nasceu para vencer. Graça e paz, que Deus te abençoe.